escrevi aqui, professor. Se quiser, eu posso ler. É que eu... Então, lê a sua pergunta aí, por favor. Deixa eu só terminar de comer um. Vamos lá, eu vou ler rapidinho. Uhum. A intenção de Monroe de tentar traçar a estrutura da economia açucareira, tendo como componente considerável o montante de salários, não é totalmente divergente com a estrutura traçada por Celso Furtado. Caso essa organização vislumbrada por Monroe fosse generalizada no Brasil, não poderíamos ter desenvolvido uma atividade econômica interna, dado que ele estuda todos os componentes da produção da cana. Se assim fosse, haveria multiplicador keynesiano, mesmo que pequeno, correto? Certo, muito boa a sua pergunta. Né? No fundo, se o Celso Furtado desestimula ou subestima tanto os gastos internos com salário, com transporte e armazenamento, e se o Monroe mostra que esses gastos são muito elevados, né? Para onde iria essa renda e essa renda de fato geraria uma dinâmica interna, tá? Eu acho que essa questão ela está um pouco no texto do Stuart sem ser colocada, sem ser respondida, tá? Inclusive o Stuart dá uma pista muito interessante sobre a interpretação do Celso Furtado da economia açucareira. Eu diria o seguinte, tá certo? Essa grande parcela de pagamento de salários, mas também de pagamentos internos, né, o combustível, os animais, etc. Isso gerou toda uma economia ao redor dos engenhos, tá? Isso é inegável. A grande questão é que o Celso Furtado ele entende o engenho como uma unidade praticamente isolada do resto, tá? Então, essa é a grande questão. Acho que esse seria o grande problema do Celso Furtado. O Celso Furtado ele não vê o entorno da economia açucareira. Como ele não verá o entorno da economia mineradora, também a gente vai ver. Quando a gente olha o texto do Stuart, a gente vê o papel dos comerciantes e das instituições de crédito, instituições religiosas, né, financiando os senhores de engenho. Quando a gente olha uh, a dependência dos engenhos de gado, então alguém tem que criar gado, tá? Ou é se o engenho compra gado é porque ele não cria, então tem alguém que cria, né? A madeira, de buscar madeira, de trazer a madeira, o transporte. Então você tinha uma estrutura em volta dos engenhos que era muito maior do que o Celso Furtado faz ver, tá? Agora, preciso pensar em outra coisa. O Stuart está estudando o Recôncavo Baiano, capital, né, a região em torno da capital da América Portuguesa, né, capital do estado do Brasil, onde, evidentemente, essas atividades elas estão desenvolvidas. Mas a gente vai discutir nas próximas aulas, tá certo? Havia, de fato, uma série de outras atividades ao entorno dos engenhos, sobretudo a pecuária e a produção de alimentos, tá? Mas essas atividades, elas também eram feitas com trabalho escravo, tá? Então, embora a renda circulasse, ela ainda ficava muito restrita a uma parcela que, como prevê o Celso Furtado, gastava a maior parte em importações, certo? Então, mesmo esse trabalho assalariado e mesmo esses gastos internos, em grande medida, eles também perderam dinamismo porque foram barrados pela escravidão e pela essa própria esse furor extrativo da metrópole, tá? Que taxava tudo, que não utilizava os recursos para fazer melhoramentos, então a gente não teve um desenvolvimento econômico no sentido de uma construção de uma infraestrutura no Brasil. Infraestrutura eu digo assim, estradas, eu digo formas de abastecimento, melhoramentos do tipo de pontes e desvio de cursos de rio, que é uma coisa custosa, mas que poderia melhorar determinada agricultura que seria fornecida para cidades, entendeu? Então a gente tem uma série de contas. O Stuart ele menciona um pouco isso no final do texto dele.
mas também não é uma questão geral. Mas a sua questão é muito importante, então, se eu pudesse responder ela, e eu acho que o Celso Furtado responderia desse jeito, ele diria que todas essas atividades no entorno, elas estavam ainda baseadas no trabalho assalariado e trabalho escravo, e elas também tinham um coeficiente de importação muito alto. Mas de fato, a sua pergunta ela é muito boa. Eu não tinha nem pensado em tocar nesse assunto, na verdade, nos slides. Foi muito boa a sua colocação. O que mais, gente? Bom, eu acho que o texto do Stuart, ele é muito agradável de ler, muito mais agradável que o do Morro, tá? Talvez muito mais detalhado que o do Celso Furtado, mas menos detalhado que o do Morro. E ele também é esse outro texto que nos ensina a trabalhar com fonte, que nos ensina a analisar os dados, né? Ele é um texto muito rico nisso, né? As informações que ele extrai dos dados que ele que ele elaborou e que ele produziu e que ele foi buscar, né? Então aqui eu tirei dados de outros livros dele, tá? De um outro artigo dele, na verdade. Quero mostrar esse gráfico para vocês porque ele é muito bom, tá? Ele é quando a gente estava discutindo ali, né, a passagem do trabalho indígena para o trabalho escravo, né, e o trabalho indígena ser muito mais barato. Ele montou esse gráfico aqui para mostrar justamente a produtividade do escravo africano, tá? Então, o que ele fez aqui com esse gráfico? Tá? Ele tem aqui a data, ele tem o preço da arroba do açúcar branco e ele tem o preço do escravo por sexo masculino. Tá? E ele sabe que um escravo produz anualmente o equivalente, digamos, a 40 caixas de açúcar, ou 40 arrobas, eu não lembro qual que é a... Acho que é arrobas, tá? E aí o que ele faz? Ele divide, né, esse valor total aqui por 12, tá? Por 12 meses, e ele chega nesse dado sensacional, que é o tempo de reposição em meses. Ou seja, quantos meses depois de comprado um escravo trabalhando na produção açucareira ele paga o investimento do senhor de engenho, tá? E aí, em 1608, quando o preço do açúcar está em alta e o preço do escravo também não está muito alto, em 8 meses o escravo paga o seu valor, tá? Então, isso aqui, na verdade, é um extremo incentivo para que o senhor de engenho busque essa mão de obra mais cara, tá? Lembrando aí que um escravo custava, acho que 3 ou 4 vezes a mais que um, que um escravo indígena, tá? Mas a gente está falando do período anterior, talvez custasse menos, porque o escravo também provavelmente fosse mais barato. Então a gente tem aí esse atrativo muito grande para o escravo, né, para o trabalho escravo africano. Né, e a gente vê que essa produtividade ela aumenta um pouco, né, ela diminui um pouco, e aí o tempo de reposição também se altera, mas ainda em torno de 1 ano. E aí vai ser somente no século XVIII que o tempo de reposição vai subir bastante, vai ser para 2 anos e meio, tá? O que não inviabiliza a produção açucareira, como a gente vai ver, tá? Mas aumenta muito o custo, né? E essa diminuição do tempo de reposição, ela é devida justamente ao aumento do preço do escravo aqui. Por que que o preço do escravo triplica de 1680 para 1700 em seguida? E tem um aumento muito alto aqui. Professor, perdão por interromper, só por curiosidade, eu não consegui visualizar isso nas leituras. Tem alguns, o professor sabe de algum, qual que é o prazo de vida útil de um escravo na época? Sua informação? 8 anos. Tá, joia, obrigado, professor. Um escravo que chega adulto, né, em idade de trabalho, no engenho, no eito, ele vai viver uma média de 8 anos.
Tá? Se ele é um escravo doméstico, ele vai viver mais, se é uma mulher dependendo entendi. do trabalho, vai viver mais, ou vai viver muito menos, A tá? expectativa de vida de um escravo era quanto? Quantos anos, professor? A expectativa de vida do homem branco no século XVI era 30 e 35 anos. Ah, tá joia. Obrigado, professor. Era baixíssimo, Mas, tá? Claro que tinha gente que vivia bem mais, entendi. mas a mortalidade era bem elevada. Ah, tá certo. Tá, isso na Europa também, viu? Na Uhum, Europa também não entendi. era muito diferente, não. Tá joia. Mas a do escravo no eito era 8 anos em média, às vezes mais, às vezes menos. Eu acho que é o Stuart que comenta, um dos autores comenta aí, que a cada 3 anos o escravo tem que ser reposto, né? Aí já é uma rotação muito alta, eu acho. É verdade, entendi. Obrigado, professor. Nada. Mas agora aproveita que você está com o microfone aberto. Por que o preço do escravo aumentou muito aqui a partir do início do século XVIII? Preço do escravo, deixa eu ver. Estava em 40, 50, e aí foi para 80, 120 e 140 no século XVIII. Seria porque já estava em a questão da traição, já estavam, na verdade, abolindo a escravidão, principalmente na Europa, né? Será se é por isso tornou-se mais caro? O que vocês acham, gente? Eu chutaria, né? Não sei. Eu chutaria que é por causa do aumento da demanda de escravo, né? Por causa da intensificação da produção. Uhum. Quem mais? Eu também pensei justamente nisso. E essa parte que tu falou da reposição do escravo, tem falando também no livro de Celso Furtado. Inclusive, ele compara com a situação dos Estados Unidos, Uhum. que lá a vida do escravo, né, era bem mais longa, inclusive eles tinham filhos e tudo mais, pelas condições de vida, diferente daqui. Uhum. Que eles tinham uma certa identidade e uma facilidade maior lá. Tinha uma taxa de reprodução, né, dos escravos, que eles morriam mais do que nasciam ou chegavam. E aí, ninguém quer arriscar mais o aumento do preço do escravo no século XVIII? O escravo aumenta muito porque em 1690 a gente tem a descoberta do ouro, tá? Então, todo escravo vai ser deslocado, toda a demanda de escravo vai ser deslocada para Minas Gerais. E aí o preço do escravo sobe, e aí o raciocínio é muito simples. Eu vou pagar caro no escravo, eu vou fazer ele extrair ouro ou vou fazer ele trabalhar nos engenhos de açúcar, né? Então, a mineração fere esse golpe aqui na produção, nos custos, né, da produção açucareira como um todo. A gente consegue... Ah, não, acho que eu tirei o gráfico. Mais para frente a gente vai ver isso. E aqui um outro gráfico mostrando também a produtividade dos engenhos, tá? E aí é Bahia, é Pernambuco, é Brasil. Os dados de Brasil apontam uma produtividade média de 3.000 arrobas por engenho, né? Que seria aquilo que o Daniel Strum considera um engenho menor, né? Os engenhos maiores conseguiriam aí, aqui, por exemplo, na Bahia, a gente tem 7.500, né? Quando a gente pega só uma capitania, as capitanias do Nordeste, né, principais, a produtividade é maior, tá? Quando a gente vem aqui Rio de Janeiro, aí a gente já consegue ver que a produtividade cai. Tem uma questão da produtividade aí que é importante para a gente considerar, que é a invenção da moenda de 3 cilindros, tá? Que é uma moenda, tem 3 cilindros girando, e aí você passa a cana pelo meio dos 2 cilindros, e aí alguém entorta e passa a cana de novo. Essa invenção melhora um pouco a produtividade e permite a construção de engenhos mais baratos.
Então, ela é acompanhada de uma diminuição geral da produtividade, porque os engenhos têm uma produção menor, tá? E aí você perde ganhos de escala, porque você tem uma maior distribuição de pequenos engenhos, tá? O Stuart, né, ele dá um panorama muito amplo, né, do que é a economia açucareira. Eu achava que o Celso Furtado não mencionava os lavradores de cana, mas ele menciona muito brevemente, né? E aí o Stuart vai discutir justamente isso, a importância desses lavradores de cana para os senhores de engenho, para os engenhos. Muitos lavradores de cana aspiravam a se tornar senhores de engenho, mas a estrutura do capital era um impeditivo, né? Os engenhos dependiam muito da cana, dessa cana aqui dos lavradores, inclusive isso foi um grande problema que prejudicou a contabilidade do Sergipe do Conde. Ele tinha vendido as suas terras, ele não tinha mais cana obrigada, né? E a escassez de moeda na economia, que também é um fator muito importante. Inclusive, eu acho que algum de vocês tinha me perguntado, né, como eram as transações nessa economia, e eu tinha falado que essas transações não eram em moeda sonante, mas tinha uma grande... Era muito feita através do crédito, né, e um crédito através dos livros de registro, né. Então, o crédito foi fundamental para a organização dessa atividade açucareira, justamente porque não tinha moeda circulante. O crédito, né, ele tem um padrão no século XVI, são sobretudo os estrangeiros que fornecem o crédito, os flamengos italianos e a própria metrópole. E no século XVII, as fontes de crédito vão se diversificar, mas vão estar mais ligadas a instituições internas às colônias, tá? Os comerciantes residentes, as ordens religiosas, né? E as santas casas também, tá? A gente tem uma forma de organização na qual senhores e lavradores são grandes tomadores de empréstimos, né? Em grande medida eles estão sempre endividados, mas eles também emprestam dinheiro, sobretudo os senhores, né? E os comerciantes também, eles tomam, eles não só fornecem, mas eles também recebem, eles não só fornecem, mas eles também pedem empréstimos, né? Uma forma muito comum, né, as instituições elas estavam sujeitas à lei da usura, né, que não permitia juros além de 5,5% ao ano, mas aí esses empréstimos, muitas vezes, eles eram feitos, né, com a garantia das safras e com isso, e com estipulação de um preço para ser pago para o açúcar quando essa safra tivesse pronta, né, então isso garantiria uma margem de lucro maior, tá? Aqui a gente consegue ver uma estrutura das fontes e os tomadores de empréstimo na Bahia, na passagem do 17 para o 18. As instituições são responsáveis, tá, por grande volume dos empréstimos, seguido pelos comerciantes, né? Aí a gente vê aqui, cadê os senhores de engenho? Os senhores de engenho emprestam pouco, relativamente, tá? Mas os senhores de engenho são os grandes tomadores de empréstimos, tá? Junto com os lavradores de cana, tá? E aqui justamente essa característica dos comerciantes, que eles emprestam, mas tomam emprestados também, né? Então, eles emprestam 24% do capital do crédito circulando nessa economia, mas eles também devem 17% de todo esse capital, né? Então, aí a gente consegue ver um pouco da dinâmica do crédito dessa economia, né? As ordens religiosas são muito importantes, tá? A Misericórdia da Bahia respondia por 1/4 dos empréstimos. Os senhores de engenho, né? A elite, ela tinha um acesso maior a esses créditos, porque aí as relações pessoais contavam, né? E a gente retoma ali o texto do Fragoso que a gente leu na primeira aula. 70% dos devedores dessas ordens religiosas estavam ligados ao açúcar, né, nessa ordem aqui da Santa Clara do Desterro.
Então, os próprios membros dessas ordens também tinham preferência nos empréstimos, e essas instituições elas tinham dificuldades para receber. Os comerciantes, por sua vez, tinham um papel essencial nessa economia, tá? Muitas transações, e aí é que vocês perguntaram na semana passada, né? Na verdade, o cara não circulava dinheiro, né? Então, ele emprestava dinheiro, o senhor de engenho dava cana, e a transação era liquidada dessa forma, tá? Ou ele importava mercadorias para o senhor de engenho, aí o senhor de engenho dava cana, isso tudo era feito sem tanta circulação de moeda nas colônias, tá? Os senhores e os lavradores, portanto, eles tinham contas abertas com os comerciantes. Talvez a gente veja um pouco isso na unidade sobre comércio e comerciantes, se não me engano, a unidade 6 ou 7 do curso. E aí os comerciantes também tinham dificuldade para receber, porque as propriedades elas não eram executáveis, né? Tinha uma série de proteção aos senhores de engenho. E é isso que é muito interessante. A capitalização da indústria açucareira ela foi em grande parte proporcionada por esse crédito, tá? Então não é que as pessoas vinham para cá já com os recursos, né? Elas vinham com alguns e se utilizavam dessas fontes de crédito fundamentais. Os próprios senhores de engenho, eles emprestavam dinheiro, sobretudo aos lavradores, como uma forma de manter os lavradores, de obrigar os lavradores depois a moer a cana deles no próprio engenho, tá? Então isso aí garantia não só o funcionamento, a operação dos engenhos, mas também com isso o senhor de engenho compartilhava os riscos, né, com os lavradores. Tudo bem até aqui, gente? Professor, eu acho que eu não consegui ler esse texto, na verdade. Então, deixa eu fazer uma pergunta, assim. Esse crédito, ele vinha aí da coroa e da Itália, se não me engano, o senhor falou, é isso? No século XVI. No século XVI, entendi. Isso, no século XVII já são essas fontes internas de financiamento ligados às ordens religiosas. Certo. Beleza. Tá? Obrigado, viu? Quando eu falo a Santa Casa da Misericórdia, vocês entendem por que a Santa Casa de Misericórdia tinha tanto dinheiro e emprestava para os senhores de engenho? Então, acho que os dízimos. Os dízimos iam para a coroa. Eu pensei que parte ficavam para os jesuítas ou eram revertidos. Então, teve alguns momentos que sim, mas era para a ordem de Cristo, né? As santas casas e as irmandades, elas administravam os patrimônios, não só da igreja, mas, por exemplo, quando alguém morria e queria deixar algo para a igreja, ia para a Santa Casa, tá certo? Então, era uma riqueza que ia sendo acumulada e praticamente todo mundo que era rico deixava uma parte da riqueza para essas ordens religiosas ou para a Santa Casa de Misericórdia. Então, ela acabou abocanhando aí uma série de recursos, tá certo? Que muitas vezes não só permitia ela fazer empréstimo, mas permitia ela, inclusive, comprar propriedades e ter rendimentos, né? Então, era uma fonte de riqueza que ia crescendo de acordo com a prosperidade da sociedade. Tá? Então, a origem desses recursos é essa. As próprias irmandades, tá? As irmandades eram, digamos, associações, tá? Civis, construídas com recurso lá dos membros, né? Seja para construir um altar, para ter os ofícios religiosos, seja para outros tipos de... sobretudo para motivos religiosos, né? Mas aí as pessoas também iam incrementando o patrimônio, morriam, deixava recursos para essas irmandades e para essas ordens, tá? E é daí que vem esses recursos. O próprio engenho Sergipe do Conde, tá? Quando um dos proprietários morreu, ele tinha deixado para a Santa Casa da Misericórdia. Só que o pai da pessoa que morreu, num outro testamento, tinha deixado para o Colégio de Santo Antão. Então, esse engenho teve um litígio ali no século XVII. Tá? Isso aí os textos não falam, mas é um outro capítulo do Stuart, que ele fala só da história desse engenho.
Então, a gente tinha aí a origem desses recursos estava ligado a isso. Bom, aí o Stuart ele refaz aí uma série de cálculos, né, que o Morro fez também. Ele estima, né, que o valor médio de uma propriedade de um engenho era 15 contos de réis, tá? Sem escravos, com escravos ficava em 20, e a gente já consegue ver a magnitude do Sergipe do Conde, que era avaliado acho que em 50 contos, se não me engano, 50 ou 40. O valor médio de uma fazenda era bem mais baixo, tá? 2,5 sem escravos e 4 contos com escravo, né? E aí, para a metade do século XVIII, o Stuart faz o mesmo raciocínio que eles fizeram, tá? Que o Celso Furtado fez. 180 engenhos a 24 contos, o valor é 4.300 contos, as fazendas de cana, 2.800 contos no total, uma exportação em média de 450 contos, e o Stuart chega a uma rentabilidade de 6,25% sem retirar as despesas, e aí uma taxa de retorno líquida de 3%, muito própria, próximo ao do Celso Furtado, do Morro, né? Mas aí ele comenta que outros produtos, outros subprodutos dos engenhos também eram vendidos, tá? Por exemplo, o aguardente, o melado. Então, isso conseguia garantir aí um lucro a mais, né? Então, tem até essa frase aqui que é bem interessante. Fala, o açúcar permitia aos senhores de engenho cobrir as despesas, enquanto a cachaça era o que proporcionava o lucro dos senhores de engenho, tá? Aqui ele põe a distribuição do capital de alguns engenhos baianos, aí a gente consegue perceber que a terra, que é um fator pouco considerado ali pelo Morro e pelo Celso Furtado, aparece como um elemento muito importante, à medida que passa o tempo ela se avoluma, né? E os escravos aí, o número-chave aí, 20%, né? Que todos encontram. Os lavradores de cana, elas tinham uma estrutura de capital completamente diferente, tá certo? A terra não era tão valiosa no conjunto da formação de capital do que os escravos, né? Então a gente consegue ver aqui a distribuição do capital em propriedades dos lavradores de cana. A terra tem um valor, mas não é tanto. Essa cana aqui, na verdade, é cana que não tinha sido vendida, tá? Isso aqui é baseado em inventário, então é a riqueza na hora parada ali, quando o cara morre. E a gente vê que o maior bem da riqueza deixada pelo lavrador de cana são os escravos, tá certo? E a gente vê que, portanto, o escravo é o grande capital necessário para você ser lavrador de cana, tá? Se a gente olhar aqui, acho que só essa fazenda aqui, que a terra é maior que o valor dos escravos, mas deve ter alguma peculiaridade aí também. Né, a divisão do valor investido nos engenhos, ele também faz uma estimativa. E aqui, né, escravos, a gente continua, canaviais, os cobres, o gado, né, e aí dependendo também se o engenho tem curral de gado ou não, a casa senhorial também vale bastante. Né, custos e retornos, né, e aí que o Stuart vai ressaltar justamente essas dificuldades da avaliação de contabilidade dos engenhos, dos lucros e dos custos, né. Primeiro ele vai falar que os engenhos particulares, os engenhos civis, nenhum deixou contabilidade, são raras as contabilidades, né, geralmente são decorrentes de processos judiciais. A contabilidade que tem era dos engenhos religiosos, que tinham que reportar os seus gastos e os seus lucros para as matrizes, né, para as suas ordens religiosas, em Roma ou em Portugal. A gente vê que o Stuart foi lá nos arquivos em Roma para pesquisar a contabilidade desses engenhos dos jesuítas e dos beneditinos.
Os engenhos, eles tinham, né, certas peculiaridades, né? Eles respeitavam os feriados e os dias santos, eles tinham gastos elevados com a caridade e a liturgia. E um outro problema, né, os proprietários, eles eram absenteístas, ou seja, muitas vezes os proprietários não estavam no engenho, eles pagavam alguém e aí dependiam do zelo dessa pessoa para administrar o engenho. Né, ele menciona ali a contabilidade do padre Estevão, do engenho Sergipe do Conde. Uma coisa muito interessante, né, que ele fala também, é que a noção de contabilidade, como a gente conhece, não estava presente, né, para os senhores de engenho. Então, quando eles anotavam, quando eles olhavam para os seus negócios, o que eles viam, né? Eles viam quanto eles tinham desembolsado para produzir o açúcar e quanto eles tinham ganhado com a exportação. Tá? Isso dava para eles, muitas vezes, a ideia de lucro. Tá? Eles não olhavam essa questão da amortização do capital, comparava isso com as taxas de juros disponíveis na economia, tá? Então era uma contabilidade que não tinha os mesmos parâmetros comparativos das contabilidades atuais, tá? Então, os engenheiros de engenho, eles anotavam as suas contas, sobretudo baseadas em lucros ou prejuízos a partir do que eles tinham investido naquele ano de produção, tá? As despesas, né, e aí é outra tentativa de quantificar e de qualificar essas receitas, tá? Mão de obra, salários anuais, ou diário, ou por tarefa, compra de escravos, tá? Aí o Stuart, eu acho que ele já faz uma divisão um pouco mais intuitiva para a gente, tá? Que valor de escravo é o valor da compra e da manutenção, e valor de mão de obra é os salários, tá? Seja salários anuais, diários, por tarefa e etc. Né? O combustível, né? Gastava-se muito com lenha e transporte, e isso aumentava se os engenhos não tivessem floresta por perto para recolher a madeira, ou se não tivesse curral. O transporte, né, os gastos de armazenagem, das tarifas e os despachantes. Os equipamentos, tá, a reposição dos cofres, dos cobres, né, mas também coisas como a construção de um carro de boi, etc., de um barco, e os animais. Esses gastos, eles eram subnotificados se o engenho possuísse o curral. E aí, o que o Stuart vai falar, né? O período que o Frederic morrou para usar a contabilidade do Sergipe do Conde foi um período muito difícil, não só para o engenho, mas para toda a economia baiana, tá certo? Então, aquela conjuntura não reflete, talvez, o funcionamento geral do engenho, tá? E aí ele vai olhar outra série que não foi publicada, do Engenho Sergipe do Conde, para o século XVIII, tá? E aí ele vai encontrar os custos de mão de obra fazem parte considerável, tá? Então, salários, alimentos, remédios e escravos são mais de 50%. Os equipamentos já não são tão elevados, tá? Quanto naquela contabilidade do Morrot. E a reposição do capital, ou seja, a compra de escravos, de animais e uma parte do material que não era produzido no engenho, daria mais 25%. E aí ele compara também o engenho do Sergipe do Conde, tá, com outros engenhos dos beneditinos, tá? E aí o que ele vai encontrar? Depois da série ali do Sergipe do Conde, né, que é uma série também ligada a problemas de administração, parece que o engenho Sergipe do Conde teve uma administração muito mais cuidadosa, tá? E aí ele encontra isso daí justamente na queda dos gastos com salário, tá? O que significa que talvez muitos escravos passaram a fazer funções que antes eram dos trabalhadores assalariados, tá? Então a gente vai vendo aqui, ó, até aqui é a série do Morrot,
tá? E depois a gente vê que cai. O combustível também continua igual ao morro, um elemento distante. Esses outros engenhos são engenhos beneditinos, tá? E aí a gente consegue perceber que esses engenhos também tinham gastos elevados com mão de obra, tá? Seja com salários, com alimentos ou com a compra de escravos, tá? E isso pode refletir, segundo o Stuart, né, sobretudo no final do 18, uma melhora no padrão de alimentação e uma mudança, tá, também uma adoção dos escravos para fazer esses trabalhos especializados. Tá? Esses dois engenhos aqui são engenhos privados, não são engenhos religiosos, mas que estiveram, por algum motivo, em disputa judicial e, portanto, no processo judicial, eles colocaram a contabilidade. Então, né, é isso. O custo de mão de obra é muito mais elevado do que supunha o Morrow. Por isso que ele vai dizer, ó, o predomínio das despesas com salários enfraquece aquela analogia do Morrow e do Furtado, tá, com a siderurgia, ou seja, que a maior parte da imobilização dos recursos é em capital, mas não era em capital fixo, né, na verdade em capital variável. Essas peculiaridades dos engenhos beneditinos. E aí, muito por conta, né, dessa grande importância dos salários, o Stuart vai dizer, e isso, na verdade, corrobora, em grande medida, o Celso Furtado, né, que os engenhos continuavam a operar com prejuízo durante certos períodos, enquanto os custos variáveis e alguma parcela dos seus custos fixos fossem cobertos. Tá? Então, por mais que os salários fossem uma parcela elevada dos gastos, ao contrário do que pressupunha o Celso Furtado, a estrutura do engenho, tá, por outros motivos, porque era uma estrutura muito mais, digamos, ela tinha condições de se manter, tá, por conta de vista dos recursos, da existência de florestas ou de ter gado, de uma produção de alimentos, ela conseguia operar também com custos baixos, tá, ou mesmo com prejuízo. O custo de manutenção de um escravo, né, ele era de 8% a 12% do preço de compra do escravo, e aqui, novamente, aquele dado que a gente viu, né, o custo de reposição do escravo. O Stuart está falando mais aqui desse período final do 17, final do 16, final do 17, começo do 18, e, né, as estimativas de lucro. Ele também critica a mesma base de dados, lá, o mesmo autor que o Morrow criticou, o Keith Taylor, né, baseado em poucas evidências empíricas, que encontrava uma lucratividade de 2% a 50%. Tá? O Stuart vai dizer que a indústria açucareira baiana como um todo não operou com déficit durante períodos prolongados. Tá? E ele vai dizer, para a média, 5% era um lucro bastante satisfatório para os engenhos e 10% era um lucro excelente. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? O Celso Furtado estava estimulando uma lucratividade extremamente elevada, talvez porque ele estivesse pensando numa economia de monopólio, né? Ou numa economia de lucros excedentes, mas, na verdade, no conjunto da atividade, esses lucros já eram suficientes, já eram satisfatórios, já garantiam, né, não só o funcionamento da empresa, mas também lucros, né? O Padre Pereira, né, e o engenho lá do Sergipe do Conde teria, por sua vez, uma lucratividade de 1,5% a 4%, mas também por conta desse monte de problema, de ser um engenho religioso, de estar num período conturbado, né? Aqui é um elemento importante. Tudo bem até aqui, gente?
E a gente tem, né, uma divisão entre a expansão da economia açucareira, né, a expansão, século XVI é uma etapa inicial, grande formação de capital, no qual as terras eram gratuitas, né, que eram as sesmarias, aquela apropriação não capitalista de riqueza, de que fala o João Fragoso. A mão de obra indígena tinha um custo muito baixo, né, e à medida que você ia fazendo melhoramento nas terras, as terras iam melhorando, elas iam se valorizando, tá? As construções, os açudes, os desvios dos cursos de água. Isso aqui, esses melhoramentos, os senhores de engenho não colocavam na contabilidade deles, eles não pensavam isso, sabe? Mas no fundo, o ativo deles crescia muito mais do que o fluxo de renda, ou seja, eles estavam tendo uma valorização da riqueza pelo valor da terra e das propriedades, e não tanto da riqueza que vinha por conta dos lucros da venda do açúcar. Tá? Isso era uma coisa que eles não percebiam, que não estava na estrutura de contabilidade, de pensar a contabilidade, de pensar lucros e custos do século XVI e XVII. Tá? Ainda assim, grande parte da riqueza acabava sendo imobilizada na própria produção, tá? E é isso que o Stuart está dizendo aqui, né? Retomando, a lucratividade era calculada pelos contemporâneos como o lucro sobre os desembolsos e não sobre o capital acumulado, tá? Se a gente exclui, tá, o valor. Se a gente exclui ou se a gente inclui? Acho que eu escrevi errado. Se a gente incluía a valorização da terra, na verdade, o lucro sobre o patrimônio ele praticamente dobrava, tá? E aí ele era realmente muito elevado. Se a gente considerasse também que essa produção era financiada, né, e que muitas vezes os juros eram baixos, então esse lucro aumentaria mais ainda, tá? E aí a gente tem uma segunda etapa aí no século XVII, na qual a gente tem uma queda na taxa de construção dos engenhos, isso a gente viu naqueles dados, e a terra se encarece, tá? A gente vai ver isso depois. E a gente tem também o encarecimento da mão de obra, comparada com a mão de obra indígena, que é a mão de obra africana, e também a própria queda do preço do açúcar. Então, se a gente pensar em termos contábeis, contemporâneos, né, e não na contabilidade do século XVI e XVII, a gente pode dizer que o engenho ele tinha uma valorização que não estava no lucro, mas estava no aumento do estoque de capital. Tá? Que é uma coisa também que, infelizmente, a gente não pode dizer que o Celso Furtado estava pensando nisso, né? Que ele não menciona esse tipo de coisa. Então, os problemas, né, do engenho do Sergipe do Conde, né? Eu acho que a gente já falou, né? Então foi uma conjuntura muito difícil de queda dos preços do açúcar, invasão holandesa na Bahia, e depois que os holandeses vão embora, nova queda dos preços, né? O engenho entrou em litígio porque diversas ordens religiosas estavam disputando a propriedade desse engenho, inclusive o Colégio de Santo Antão tinha feito melhorias no engenho e queria receber por essas melhorias, quando o juiz passou a propriedade do engenho para a Misericórdia da Bahia, então tudo isso confundiu, deixou essa contabilidade, ela foi feita num período muito, muito conturbado, mas a partir de 1660, o engenho começa a recomprar as terras que ele tinha vendido, tá? E aí ele volta a produzir com lucratividade, que é o que a gente consegue perceber aqui, por essa contabilidade de longo prazo do Sergipe do Conde, tá? Que vai desde o começo do 17 até a metade do 18, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é um período pré a contabilidade prática. A contabilidade prática está em vermelho, tá? A gente vê aqui, ó, muitos prejuízos, tá? Poucos anos de lucro. Aqui é um período anterior, e aqui em azul a gente tem as reformas após esses litígios, tá certo? E aí a gente consegue ver que ele volta a operar com maiores
com lucros mais constantes, tá certo? Então aí a gente percebe que esse período aqui foi realmente um período pouco representativo da história desse engenho. Tá certo, gente? Antes ele operava com mais saldos, com mais superávites do que déficits. Aqui os déficits predominam e aqui a gente tem o predomínio de superávites também, tá? Se a gente olhar os engenhos beneditinos, né, a gente tem uns gráficos aqui, no conjunto da produção desses engenhos na Bahia, a gente vai ver que esses engenhos beneditinos, eles eram melhores administrados que os engenhos jesuítas, eles davam um melhor tratamento aos escravos, eles tinham uma preocupação com a economia de gastos. E aí a gente pode dizer que no mesmo período ali de crise do engenho de Sergipe do Conde, esses engenhos tinham um lucro sobre o capital de 40%, tá? 10% na década de 1660 e de 8% na década de 1700. Década de 1700 já é um pouco de crise, tá, da produção açucareira. O Stuart encontrou outras estimativas de lucro, tá? No século XVIII, ele atribui, né, que a rentabilidade seria de 5 a 10%. O Visconde do Cairu, né, o José de Silva de Lisboa, ele faz uma estimativa no final do XVIII na Bahia e coloca 24% de lucro, mas isso é muito impreciso, tá? E aí, né, algumas conclusões. O Stuart se pergunta, né, qual foi o retorno sobre o capital da indústria açucareira baiana, né, como um todo? E ele vai responder de uma forma muito, muito singela, né? Um retorno que variou amplamente entre os diversos períodos e entre os engenhos individualmente, tá? E aí, gente, o que essa resposta diz para a gente? Que o movimento, né, da indústria açucareira, no caso específico da Bahia, que foi heterogêneo, né, ao longo do tempo e variou também entre tipo de engenho, né? Cada engenho teve um desempenho diferente, então tem muita particularidade, tem que levar em conta e não dá para fazer uma conclusão generalizada disso, né? Uhum. Eu acho que essa resposta ela é muito indicativa, tá? Das perguntas, né, que se faz e dos propósitos, tá? De fazer história econômica. Ou seja, né? Vamos pensar, o Celso Furtado, que segundo os autores exagerou e se equivocou numa série de dados, ele pega e explica por que o Brasil é um país subdesenvolvido até o século XX, né? Então, nessa construção de modelo do Celso Furtado, porque ele não está querendo fazer uma história econômica, né, ele está preocupado, na verdade, com grandes questões e na construção de modelos estruturais, né, como o próprio Danilo disse, né, modelos sistêmicos, né. Quando a gente lê, né, depois desse imenso trabalho do Stuart, né, a conclusão dele, a conclusão, comparada com a do Celso Furtado, ela é muito singela, porque quando você fala, tudo bem, variou no tempo e no espaço, e individualmente, né, o que você está explicando, na verdade, né? O que a gente pode dizer sobre o subdesenvolvimento? O que a gente pode dizer sobre a, sobre o Nordeste, os problemas do Nordeste do século XX, né? Na verdade, a resposta do Stuart, ela não é menor, tá? Ela não é uma pergunta, não é uma resposta menor comparada do Celso Furtado, tá? Ela só demonstra como, na verdade, a pesquisa, né, e essa história econômica, né, ela precisa entender aquilo que ela pode responder, tá? Ela precisa entender o que ela pode explicar, tá certo? A análise do Stuart, ela é sensacional no sentido de que ela mostra toda uma dinâmica
da economia açucareira na Bahia durante 3 séculos, entendeu? E eu não posso falar que o subdesenvolvimento está ligado a isso, porque isso não é uma coisa só, tá? Isso variou no tempo, no espaço e etc, né? Então, eu acho importante a gente pensar isso, né? Porque a gente pode responder coisas diferentes, tá? A partir do método de pesquisa, a partir da forma como a gente investiga, né? E aí uma coisa muito importante, né, que ele vai mostrar, e o Daniel Strum também mostrou no livro dele, né, que o Simonsen e o Furtado, eles estimaram níveis de produção muito elevados, tá? Por começo, isso comprometeu todos os dados dele, tá? Isso também fez com que eles aprofundassem uma certa crise da economia açucareira na metade do século XVII, que foi uma crise, mas talvez não tenha sido tão forte quanto o Celso Furtado deixa entender. E aí o que é fundamental, tá? Que o Celso Furtado não viu e que o Stuart conseguiu ver muito bem, tá? E que vai aí ao encontro da questão que o Marco fez, tá? A produção açucareira, ela estava ligada às outras atividades coloniais. E isso foi uma condição para sua sobrevivência em tempos de crise, tá? O engenho, portanto, ele vendia aguardente, mas ele comprava uma série de outros artigos dentro da colônia. E se não fosse isso, ele teria que importar, e as condições para ele importar num período de crise eram muito baixas, entendeu? Eram muito mais difíceis. Então, essa ligação interna foi fundamental, tá? Até porque ele poderia comprar tudo isso via crédito, tá certo? Se ele tivesse só a ligação com o exterior, tudo isso ficaria mais difícil. A economia açucareira, portanto, ela deu impulso a diversas atividades que funcionavam na retaguarda do engenho. Muitas delas com trabalho escravo. Aí, novamente, essa questão aí que o Marcos tinha colocado, tá? O desenvolvimento da pecuária era feito com trabalho escravo, a produção da farinha, que era a farinha de mandioca, que era a base da alimentação, né? A mandioca era o pão da terra, se dizia, e o fumo também, tá? Se bem que o fumo era uma atividade bastante ligada à exportação. E aí o que o Stuart vai fechar o texto dele, né? E aí retomando um pouco, aí sim ele faz essas conexões com questões mais gerais, tá? Ele vai dizer, o açúcar produziu diversos encadeamentos para trás, tá? Aí ele está usando aquela terminologia um pouco do Hirschman, né? Encadeamento para frente, encadeamento para trás de uma economia. Ou seja, produziu encadeamentos para trás porque estimulou diversas atividades na colônia que não eram atividades com nível de complexidade de manufatura do próprio engenho, tá? Então, a pecuária, a produção de alimentos, etc. Mas ela não encadeou, ela não estimulou encadeamentos para frente, tá? Porque ela não teve uma mudança, uma incorporação de tecnologia, uma modificação no padrão tecnológico, e nem melhoramentos de infraestrutura, tá? Que poderiam melhorar as atividades ou desenvolver as atividades ligadas ao açúcar, tá? Também não implementou o refino final do açúcar na colônia, que era feito em Amsterdã, era feito na Europa, em Hamburgo, né? E aí ele se pergunta também, né, o que teria impedido o desenvolvimento econômico da Bahia, né, ou da região ali, né? Ele vai colocar, em primeiro lugar, a extração fiscal, né, e sua canalização para o reino. Então, essa economia ela estava sujeita ao exclusivo metropolitano, tá, ao antigo sistema colonial. A metrópole e os senhores de engenho não fizeram investimentos para melhorar a produtividade, tecnologias, estradas, surgimento de outras indústrias locais. E também a própria dependência dos comerciantes metropolitanos acabou tirando grande parte de um capital que poderia ser um capital residente da colônia, mas que, na verdade, ficava sob controle desses comerciantes e que, portanto, não eram reaplicados na colônia. Certo? E aí aqui só um gráfico muito interessante aqui para a gente perceber
o preço do açúcar, né? Ele está em ascensão aqui até 40, e aqui a gente vê que ele tem uma queda, depois ele tem um novo aumento. Tá, a crise que o Celso Furtado vê do açúcar, né? O Celso Furtado vê uma crise no mercado de açúcar aqui, ó, em 1650, tá? Enquanto, na verdade, ela está tendo uma alta aqui por mais 20 anos. Ela vai ter uma queda brusca aqui, mas ela vai se recuperar, tá? E aqui esse disparo do preço do escravo, tá conectado diretamente com a descoberta do ouro no Brasil, tá? Que vai encarecer o preço do escravo na região. E aí, só para a gente ver um outro gráfico, que na verdade vai estar muito difícil de vocês verem, mas é o que eu pude fazer, é um gráfico, aqui a gente está em 1600, acho que aqui a gente está em 1630, mais ou menos. Aqui, ó, é a exportação total do Brasil, tá certo? Essa linha preta aqui. A linha vermelha são as exportações de açúcar, tá? E essa linha preta aqui é a exportação de ouro, tá? Então aqui a gente consegue ver claramente que as exportações de ouro, em valor, nunca suplantaram as exportações de açúcar, tá? O que invalida aí essa ideia de um ciclo do ouro depois do ciclo do açúcar, porque na verdade em nenhum momento da história a exportação do ouro foi maior que a exportação do açúcar. Estão vendo? O açúcar está sempre maior. E a curva aqui, tá? Ela tem esse deslocamento, esse descolamento da curva do açúcar aqui nesse período de agudo, né? De pico da exportação aurífera, né? E de queda também. Mas depois, ó, é o açúcar que suaviza a curva aqui, tá? E aqui é um grande momento que a gente vai ver nos próximos textos, que é o momento de diversificação produtiva, tá? Que aqui a gente já está em 1770, 80, por aí, tá? Mas eu queria mostrar esse gráfico para vocês, só para a gente retomar aí aquela ideia da crítica à noção de ciclos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu acho que uma questão que fica, né, e que pode ter passado, né, para a gente é a seguinte questão, né? Se os engenhos eles tinham uma rentabilidade baixa, se eles funcionavam com tanto prejuízo, né? Por que será que se insistia em ser senhor de engenho, né? Por que eles não largavam essa atividade, voltavam para a metrópole e faziam outra coisa? Vocês já pensaram nisso? Não sei se isso ocorreu para vocês. Por que uma atividade perigosa ou com uma lucratividade não muito elevada, como mostrou todos os autores, fez com que ela se mantivesse, se perpetuasse, se ampliasse ao longo do tempo? O que vocês acham disso? Eu acho que existe uma explicação, vamos dizer assim, da gênese do patrimonialismo também, né? Porque a forma como essa atividade ela se estruturou era de maneira que se criava ativos, né? Assim, não era uma economia, vamos dizer assim, tão monetizada e, ao mesmo tempo, não era um tipo de economia de investimento, né? Então, o que os senhores de engenho faziam era criar ativos, né, na empresa, ou seja, era terra, era escravo, enfim, todos esses ativos, todo esse imobilizado, né, na verdade, vai contra uma lógica de outros tipos de economia. Então, assim, eu acho que foi a gênese aí do patrimonialismo brasileiro. Patrimonialismo, Adalberto, o que isso te diz? Você que é dessas questões do Estado. Olha, professor, no caso, eu estou mais, uma vez que não fosse tão lucrativo,
como isso foi repassado da coroa, eu acho que eu vejo isso mais como uma certa dos proprietários do engenho, né, dos engenhos, eles manterem certas benesses, né, que a coroa davam para eles, enfim, a questão de terra também, eu acredito que seja nesse sentido. Uhum. O Arlindo, você estava falando de patrimonialismo no sentido de reunir um patrimônio, é isso? Isso, no sentido de posse. Eu Uhum. acredito que essa coisa essa estrutura, né, do engenho permitia com que os senhores eles estivessem meramente ativos, né? E não é assim que uma Uhum. empresa não é assim que uma empresa capitalista funciona, né? Não é com Uhum. imobilizado. E aqui no Sim. Brasil, tanto os escravos como tudo que se utilizava no engenho era imobilizado. Então, assim, eles não tinham uma Uhum. perspectiva de investir, né? Uhum. Tudo era praticamente ali nos ativos da empresa. Uhum. Professor, Sim. já que o Arlindo levantou essa lebre aí do patrimonialismo, é legal a gente lembrar também a, a questão desenvolvida por Max Weber em relação a essa confusão entre o público e o privado, né? Eu acho que isso era Uhum. muito marcado dentro da colonização. Então, essa possibilidade de ascensão social e também, como o Adalberto falou, de usufruir das benesses da coroa, eu acho que era muito Uhum. atrativo para o povo português, porque eles tinham, talvez até demonstrado nessa, nessa contabilidade intuitiva, né, que eu acho que é o Monroe que destaca, Uhum. eles não tinham um vislumbre muito concreto do que estava acontecendo com o investimento dele. Ele tinha aquele Uhum. fluxo de caixa circulante, ele tinha aquele poder social outorgado pela posição em que ele ocupava, e tinha também, mesmo que travada, algumas benesses da coroa. Então ele estava em uma posição predominante aqui no Brasil, e que talvez se ele se mantivesse na coroa, ele não estaria. Uhum. Entende? Então, eu não lembro quem colocou algo parecido, mas é a mesma coisa de você preferir estar em um país mais pobre, numa posição superior, ao estar em um país mais rico, numa posição inferior. Isso, de Uhum. certo modo, massageia o ego, alguma coisa assim. Eu não sei se eu consegui colocar bem, mas acho que é esse conjunto de Entendi. questões. Uhum. E aí, Jean, o que que você tem a nos dizer? Senhor, eu acho que eu vou mais uma vez agasalhar os colegas aí, né, pelas falas, né, porque realmente eu acho Uhum. que tem a ver com todo esse contexto, né, esse ponto, inclusive, que o Marco falou por último aqui é bem interessante, né, esse lado, acho, da posição, né, status é algo Uhum. bem bacana da gente observar nesse contexto também, né. Tinha um ponto que eu tinha anotado também sobre essa, essa relação dos shorts, deixa eu ver se eu perdi. É que assim, eu tava pensando que em que ponto, né, essa questão da, é, como é que eu posso dizer assim, colocar em termos, que, essa que eu acho que eu vou estar fugindo da questão, no caso, é que eu ia falar um pouco da questão da escravidão, que é um ponto que eu tava Uhum. pensando aqui. Pode ser, professor? Tem problema? Você Pode, claro. desculpa se eu fugir um pouco, mas é que eu tava pensando no ponto da escravidão, né, aqui, que como que no Sharks, né, ele vai para ele não perde de vista, eu acho que aquela questão que a gente fala, né, do escravo, como ele cumpre, né, na estrutura, o Uhum. papel da lucratividade e tal, né, mas e ao mesmo tempo ele, digamos assim, ele não ele consegue ver isso de um modo mais particularizado do que os outros autores, como o próprio Fernando Novaes vê, esses autores veem, né? Ele acho que ele parte Uhum. de uma análise mais particularizada.
mas ao mesmo tempo acho que ele não perde esse campo estrutural no texto dele, pelo menos é algo que me marcou bastante, assim, na leitura dele foi o que mais me marcou. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que o Stuart dá uma visão muito, muito total, né, da sociedade e das articulações econômicas da economia e da sociedade como um todo, né? Gostei muito de tudo que vocês falaram sobre essa questão do status, né? Que a gente não pode pensar também, né? A gente não pode querer que alguém no século XVI e XVII, né, tenha o mesmo, esteja submetido à mesma lógica econômica de uma empresa moderna, quando na verdade eles estão operando num sistema que não é capitalismo ainda, né? Que é o antigo regime ou que é o antigo sistema colonial, né? Então, lucro e prestígio, né, são coisas que não necessariamente precisam estar juntas, tá? E o lucro não é uma pré-condição para você ter esse prestígio, né? E aí, para a gente pensar um pouco, para a gente tentar captar um pouco melhor o que era essa mentalidade do antigo regime, né? Tem um livro muito importante que se chama Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, tá? Cultura e riqueza do Brasil, né? Por sua produção agrícola e pela sua produção mineradora, né? Que é um livro escrito por um jesuíta que visitou o Brasil no começo do século XVIII, tá? Ele fez visitas bem extensas ao Brasil e ele escreveu esse livro narrando toda a produção brasileira. Então, ele visitou os engenhos de açúcar e descreveu como funcionava a produção açucareira, ele visitou as lavouras de tabaco, ele visitou as datas lá, as Minas Gerais, ele visitou as fazendas de gado, ele descreveu todas as atividades da colônia, tá? E esse livro foi publicado na Europa em 1711. E a coroa portuguesa, quando soube desse livro, tá? E percebeu que ele estava dizendo quão rico era o Brasil e como isso poderia atiçar a cobiça das nações estrangeiras, esse livro foi destruído, tá? De forma que hoje em dia no Brasil, hoje em dia no mundo existem, se não me engano, 11 exemplares desse livro, tá? E aí ele foi reeditado alguns anos atrás pela editora da Universidade de São Paulo, numa edição sensacional. É esse livro aqui. A gente tem na biblioteca um exemplar. Ele tem uma introdução, ele é muito bem feito, inclusive no final, como apêndice, ele tem a contabilidade de 23 e 24 do Engenho Sergipe do Conde também, tá? Então é um livro muito interessante, e aí eu quero ler um trecho para vocês verem como que esse padre que se chama André João Antonil, ele vai falar dos senhores de engenho, tá? Aí acho que a gente consegue visualizar tudo isso que vocês falaram. Ele vai dizer, tá? Isso aqui é como abre o livro, tá? A primeira parte do livro é justamente sobre economia açucareira. E ele vai falar: o ser senhor de engenho é título, tá? Ou seja, não é uma profissão, tá? Não é algo ligado ao trabalho, é título, tá? A que muitos aspiram, tá? Todos querem ser senhor de engenho. Por quê? Porque ser senhor de engenho é rico? Não, necessariamente, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos, tá? Então aqui a gente já consegue ver que essa noção do que é o ser senhor de engenho não está ligado necessariamente à riqueza, mas está ligado ao poder, ao status, né? E se for, qual deve ser? Ora, né, e uma vez que o senhor de engenho, né, é um homem de cabedal, ou seja, de recursos,
e de governo, ou seja, de recursos e alguém que tem o poder do mando, bem se pode estimar, bem se pode supor no Brasil que ser senhor de engenho é a mesma coisa do que ser fidalgo no reino, tá? Bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino, tá? Porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor 4.000 pães de açúcar e outros pouco menos, com cana obrigada a moenda, tá certo? Ou seja, os lavradores estão obrigados, estão servis, obedecem ao dono do engenho, cujo rendimento logra o engenho ao menos a metade, tá? Aqui é as condições do contrato, como qualquer outra que nele livremente se moe. Dos senhores dependem, tá? Olha aqui a relação de dependência, a relação de poder. Os senhores que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho, ou seja, aqueles engenhos que têm terra, mas que arrenda as terras para os lavradores, tá? Então, dos senhores dependem os lavradores, como os cidadãos dependem dos fidalgos. E quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tão mais são procurados, tá? Ou seja, então a riqueza do senhor de engenho traz com que outras pessoas vão procurá-los, tá? Para ver se consegue desse senhor de engenho, tá? A possibilidade de se tornar lavrador ou de vender, de moer a sua cana nos engenhos, tá? E olha que ele continua. Servem ao senhor de engenho em vários ofícios, tá? Ou seja, não é que eles são contratados, tá? Eles servem, tá? Escravos de enxada e foice, que têm fazendas na moenda, e fora mulatos e mulatas, negros e negras da casa, ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores. Tem mais, cada senhor destes necessariamente um mestre de açúcar, um banqueiro, e um contrabanqueiro, um purgador e um caixa. Tá vendo? Ele vai elencar todos aqueles que estão submissos ao senhor de engenho, tá? Então isso é para mostrar como que essa atividade ela tinha um lado de prestígio, tá? Tão importante ou tão importante quanto a riqueza que esse engenho gerava, tá certo? Então isso é algo típico dessa mentalidade, tá? E isso a gente pode pensar que é a mesma mentalidade ali daquela noção do bem comum, tá certo? De alguns homens privilegiados, são privilegiados porque para eles, deles resulta o bem da República como um todo, tá certo? O bem comum. Então essa noção é muito importante, tá? E eu acho que ela ajuda a explicar, tá? Essa discrepância, né, entre essas taxas de lucro e como a gente pode ter pensado que é estranho o senhor de engenho ter tanto lucro, né? E a gente pode pensar também que esse prestígio é uma compensação justamente porque tudo que ele produz, na verdade, é expropriado pela metrópole, tá certo? Então, essa baixa taxa de lucro também responde ao antigo sistema colonial. Tá certo? Tudo bem, gente? Acho que de minha parte era isso. Dúvidas, perguntas? Eu vou interromper a gravação aqui, tá?